Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela de História e eu tô aqui pra gente conhecer um pouquinho mais sobre patrimônios e como esses patrimônios podem ser coisas super diferentes. Nós vamos falar no capítulo de hoje sobre conhecimentos, saberes, técnicas e ofícios tradicionais. Nós vamos falar de algumas profissões, de alguns trabalhos que contam a história daquela sociedade. Isabela, mas trabalhos? É possível que trabalhos e ofícios e determinados conhecimentos contem a história de um povo? Sim, gente, porque através desses conhecimentos, desses saberes e desses ofícios, a gente consegue entender o que é importante para um povo, o que não é, quais são os elementos que contam a história daquela sociedade. Então, para a gente entender isso, a gente precisa primeiro relacionar esses conhecimentos, esses saberes e esses ofícios com eles são materiais ou eles são imateriais? A gente consegue pegar numa profissão, num ofício ou num conhecimento? Não, né? Então a gente pode definir todos esses elementos como patrimônios imateriais, ou seja, são conhecimentos, saberes e ofícios que contam a história daquela sociedade, mas que são elementos abstratos, que são coisas que nós não conseguimos pegar, não são palpáveis, físicas, são coisas que estão no ar, digamos assim, né? Nós não conseguimos ter contato direto com esse tipo de conhecimento, ofício, função. Então, percebe, os patrimônios, eles podem ser uma cultura, eles podem ser um objeto, eles podem ser uma tradição, eles podem ser uma história, uma música, mas eles também podem ser conhecimentos e formas de trabalho. Ofício é aquilo que nós nos ocupamos, né? Um ofício é aquilo que a gente executa. É um trabalho, é uma profissão, é uma forma de exercer determinada função. Aqui a gente vai trabalhar alguns exemplos do que pode ser esse conhecimento, esse ofício. Gente, o modo de fazer renda irlandesa, apesar do nome, esse modo, essa tradição, ela é do Brasil, do Sergipe. Percebe? É um conhecimento que nos ajuda a entender aquele povo. Os saberes tradicionais dos povos da Jordânia, dos beduínos, que ajudam a gente a entender como que eles se localizam no espaço, como eles se localizam no tempo, como eles moram naquela região. Percebe? Conhecimento é um ofício. A gente pode falar também da tecelagem, um outro tipo de conhecimento e de ofício. Pessoas usam essa atividade para trabalhar, para de fato sobreviver. Aqui a gente está falando especificamente do povo de Uganda, mas são ofícios, são saberes que se espalham para várias outras regiões. E o último exemplo que eu quis trazer para você é um exemplo que você, aqui no Brasil, certamente já ouviu falar. A capoeira. A capoeira é um conhecimento e muitas vezes a capoeira é um ofício. Alguém vendo esse vídeo possivelmente pode fazer esse tipo de atividade. E tem um professor que ensina a fazer essa atividade. Percebe que o seu professor, ele passa o conhecimento da capoeira para várias gerações futuras, ele passa adiante esse tipo de saber. Isso faz com que toda aquela cultura, todo aquele povo tenha uma identificação com esse tipo de atividade e consiga entender a importância dessa atividade para o nosso povo. Percebe como é um tema extremamente importante? Bom, eu espero ter te ajudado a entender esse tema e até a próxima.